Uma alegria estarmos aqui juntos com vocês para mais uma reflexão da série psicológica da nossa querida mentora Joana de Ângeles. Eu gostaria de convidar todos à nossa prece para dar início às nossas reflexões da noite. Então, cerrando os nossos olhos físicos, buscando Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso mestre de todas as horas. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de aqui estar uma vez mais, Senhor, trazendo os valores espirituais para as nossas reflexões, aonde aprendemos, aonde fortalecemos a nossa fé, a nossa compreensão, que somos espíritos eternos, na nossa caminhada, na nossa jornada incessante, em busca da plenitude. Querida mentora Joana, e os demais simpatizantes, espíritos simpatizantes com esse estudo, a nossa eterna gratidão. Rogamos que nos ampare na noite de hoje, possamos refletir sobre o fenômeno da morte, que é o tema da nossa reflexão dessa noite. Possa trazer a todos nós a compreensão, o conforto e a segurança de que aqueles que partem, eles não desaparecem ou morrem para sempre. Não, eles vivem e nos esperam, nos aguardam. E rogando a Jesus, nosso amigo celeste, que possa estar conosco, derrubando as suas bênçãos salutares sobre todos os nós, nos acalmando, nos trazendo paz, acalentando nossos corações sofridos. E em Jesus, rogamos, Senhor, que possa estar conosco, hoje, amanhã, que assim seja. Então, vamos dar início no nosso estudo. A reflexão de hoje à noite é sobre o fenômeno da morte. É uma mensagem que foi psicografada pela nossa querida mentora Joana de Ângeles, no dia 6 de junho de 2014, na França, pelo nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, né? Então, nessa mensagem, ela fala sobre o fenômeno da morte, né? Não há morte, né? Então, ela começa dizendo, não há morte. Depois que partiram do círculo carnal aqueles a quem amas, tens a impressão de que a vida perdeu a sua finalidade. As horas ficam vazias, enquanto uma angústia que te dilacera e uma surda desesperação que te mina as energias, se fazem a constante dos teus momentos de demorada agonia. Então, aqui ela vai trazer uma reflexão falando de que quando alguém que nós amamos partiram, a dor que permanece, né?
aquela angústia que realmente dilacera as nossas energias, né? E aquele constantes momentos de aquela agonia demorada. E ela continua dizendo que estiveram ao teu lado como bênção de Deus, clareando o teu mundo de venturas como lume da tua presença. E não pensaste, não te permitiste acreditar na possibilidade de que eles te pudessem preceder na viagem de retorno. Então, nesse parágrafo, a mentora vai falar que aqueles que nós amamos estiveram com a graça de Deus ao nosso lado, clareando os nossos mundos como um lume da sua presença. Mas nós não pensamos. E agora que eles partiram, né, a gente sofre. E aí vem esses pensamentos. E ela diz que nós não nos permitimos acreditar na possibilidade que eles pudessem ir antes de nós, nessa viagem de retorno ao plano espiritual. E ela continua: cessado os primeiros instantes do impacto que a realidade te impôs, recapitulas as horas de júbilos, enquanto o pranto verte incessante, sem confortar-te, como se as lágrimas carregassem ácido que te queima desde a fonte do sentimento, a comporta dos olhos, não diminuindo a ardência das saudades. Então, ela diz que desde o primeiro impacto, né, da realidade, ficamos pensando nas horas de júbilo, né, nas boas horas que passamos junto, tudo aquilo de bom que tivemos junto daquela pessoa querida, né? Ficamos, então, nesse pranto incessante que não conforta, e as lágrimas parecem ácido, que queimam a fonte do sentimento até os olhos, e não diminui a ardência da saudade. Antes da situação do futuro, se desdobra sombrio, ameaçador, e interrogas como será possível prosseguir sem ele. Então é isso mesmo, né? As pessoas pensam, né? Como vai ser no futuro? O que vai ser da minha vida? Né? Como que eu vou viver sem essa pessoa? E ela diz: o teu coração pulsa destroçado, e a tua dor moral se transforma em punhaladas físicas e revolve a lâmina que te macera em largo prazo. Temes não suportar tão cruel sentimento. Conseguirás, porém, superar. Muito justas, sim, tuas saudades e sofrimentos. Não, porém, a ponto de levar-te ao desequilíbrio, à morte da esperança, à revolta. E muitas pessoas, quando perdem o ser querido, ficam num desespero, num desequilíbrio tão grande, né, que não suporta esse sentimento, essa dor, né, e muitos cometem atos
atrozes, né? Como suicídio, ficam na revolta, brigam com Deus, porque que Deus tirou aquela pessoa da minha vida, como Deus pode fazer isso comigo, esquecendo que cada um tem um plano, cada um tem a sua caminhada. Hoje ele pode ser o seu filho, amanhã ele pode ser teu pai, hoje ela pode ser sua filha, amanhã pode ser sua mãe, né? Então, tem um plano ali para que essa pessoa querida fique entre nós. Mas tem uma hora também que ela foi programada para retornar. Então, essa pessoa não morreu, ela vive te aguardando num lugar onde todos nós iremos regressar à casa espiritual, né, que é a nossa casa verdadeira. Aqui nós aprendemos lá, voltamos para fazer o nosso aprimoramento espiritual, voltamos para pôr em prática tudo aquilo que nós nos propomos em fazer cada vez, cada reencarnação, cada vez que voltamos na carne. E ela continua dizendo que os seres a quem ama e que morreram não se consumiram na voragem do aniquilamento, eles sobrevivem. A vida seria um égodo, uma falsidade se destruísse ante o sopro desagregador da morte que passa. Não estão, portanto, mortos, no sentido de destruídos, os que transmitiram ao teu lado, aqueles que transitaram ao teu lado e se transferiram de domicílio, prosseguem vivendo aqueles a quem ama, porque a morte não apaga o amor, a saudade é dos dois planos, o amor jamais se perde, aquele a quem nós amamos, segue nos amando, né? A morte não transforma isso, não apaga isso, é um sentimento que existe, e por existir, por ser verdadeiro, ele continua. Assim como o ódio, né? Aqueles que morrem odiando, passam do outro lado odiando também, né? Não existe essa criação fantasiosa de que morreu, vai ficar descansando, deitado na nuvem, tocando harpa. Não. Aqueles que já têm consciência de uma vida espiritual, já avançou na sua evolução, o que eles fazem? Continuam trabalhando, vêm ajudar aqueles que ficaram, né? E aqueles que ainda não têm condição, vão para a escola, vão aprender, vão estudar para que se planejar por uma futura volta à Terra, né? Vão precisar que todas as peças estejam acertadas, muitas vezes demora muito, porque aquelas pessoas que têm que voltar ainda estão na Terra reencarnadas. Tem que esperar que essa pessoa desencarne, que ela se prepare, que ela aceite voltar, né? Tudo isso existe um planejamento muito grande, né? Que a espiritualidade nos traz para que possamos dar continuidade na nossa jornada. Então, ela diz, aguarda um pouco, enquanto orando, a prece te luarizar, te iluminará a alma e os envolve no rumo e por onde segue. Não te imponhas mentalmente com altas doses de mágoa,
como interrogações pressionantes, arrojando na direção deles os bombardeios vigorosos da tua incontida aflição. Porque toda a nossa dor, a nossa lágrima, o nosso desespero chega até eles. E isso muitas vezes os perturba, porque esse sofrimento, essa angústia, para eles também é dor, né? Porque eles também já estão passando pela saudade. Então, se chegam os nossos pensamentos até eles, nesse desespero, para eles é difícil. Então, ela diz que esforça-te para encontrar a resignação, porque o amor vence, quando verdadeiro, qualquer distância, e é ponte entre abismos, encurtando caminhos. E Kardec nos diz que nós morremos todos os dias quando dormimos. O espírito sai do corpo e vagueia para onde ele é de gosto, né? Se ele gosta de estudar, se ele gosta de auxiliar, ele vai se unir a colônias, a lugares onde ele possa trabalhar e aprender. E se ele gosta de outras coisas, ele irá se afinizar com, se aprazerar com as coisas que ele gosta, né? Então, ela diz que da mesma forma que por volver a senti-los, a falar-lhe, a ouvir-lhe, eles também o desejam, eles também querem ouvir a nós, falar conosco, se comunicar conosco, né? Mas necessitam, porém, evoluir quanto tu próprio. Então, para que exista esse intercâmbio, é necessário que exista equilíbrio, né? Porque dois desequilibrados não vai ser possível, né? Então, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma maturidade para que isso aconteça. Então, ela diz que todos os homens na Terra são chamados a esse testemunho, a da temporária despedida. Então, todos nós iremos um dia morrer. Todos nós um dia iremos deixar esse corpo e voltar para a nossa casa espiritual. Porque lá é a nossa casa verdadeira. Lá é a nossa verdadeira vida, né? É a vida espiritual. Aqui é a escola, onde a gente vem pôr em prática aquilo que se preparou. Então, ela diz que presente e constante na existência humana, o fenômeno da morte constitui uma fatalidade da qual ninguém consegue eximir-se. E o Evangelho vai nos dizer que, segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a Terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nenhuma interrupção, nenhuma cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Então, olha que lindo. Vamos, isso é Sócrates nos falando na introdução do Evangelho, né? Ele vai nos falar que todos os homens que viveram sobre a terra se encontram depois da morte e se reconhecem.
E o Espiritismo mostra, continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nenhuma interrupção, nenhuma cessação da vida, não cessa, mas uma transformação em solução de continuidade. Olha que lindo isso, né? Então a gente, graças a Deus que já tem o Espiritismo que vem nos libertar de tanta fantasia sobre a morte, de tantos preconceitos contra a morte, né? E aquele que consegue entender isso vai passar por outro lado sem nenhum trauma, sem nenhum sofrimento, entendendo que é assim. Quantas vezes já morremos e já voltamos? Infinitamente, né? Então, ela continua dizendo que ocorrendo a cada momento nas células, que também se renovam, a gente sabe que as nossas células morrem e se renovam, né? Então, acontece nas células, e ocasião chega em que a anoxia, a falta de oxigênio cerebral, se encarrega de parar as funções do tronco encefálico, interrompendo a ocorrência biológica da vida física. Então, é assim, simples assim, né? Nós estamos num processo de envelhecimento. Aliás, a ciência já vai dizer que no momento em que nós nascemos, nós já estamos num processo de envelhecimento, né? E é assim, a vida é assim, em tudo na natureza é assim. Todos os seres que nascem morrem, dando prosseguimento ao milagre da vida em outra dimensão, aquela de onde tudo procede. E quem não aceita a morte sofre mais, né? Porque não consegue ver isso como um processo natural. Então, ela continua dizendo que o objetivo essencial da existência física, em consequência, é a construção e a vivência dos valores éticos, responsável pelo processo incessante do espírito, até o momento em que alcança a plenitude. Então, o objetivo essencial da existência física, a reencarnação, é progredir, é evoluir. Sem isso, não iremos jamais evoluir. É importante, é da lei de Deus. Todos nós temos que reencarnar. Nascer, viver e morrer é um processo natural, é um ciclo natural da vida, né? Tudo é assim. O espírito é que é eterno, ele jamais morre, né? Ele é eterno. Então, ela diz que mesmo nos reinos vegetal e animal, o processo de nascimento e morte obedece à planificação do desenvolvimento evolutivo da essência divina, presente em tudo e em toda parte, como fundamental manifestação da vida. Olha que lindo, né? Então, todos obedecem esse processo do nascimento e morte. É um processo evolutivo da essência divina, né? Está presente em em toda parte, como fundamental manifestação da vida, ela diz. Então, fixar os valores que dignificam, elevam, que o libertam das heranças grosseiras, da fase antropológica primitiva, lá dos primórdios nos reinos animais, né? Torna-se-lhe, portanto, imposição inevitável que o arrasta no rumo da
do aperfeiçoamento, que lhe constitui meta a ser conquistada. Então, são fatores que trazem dignificação e elevam, e vai nos arrastando, ela diz, ao rumo do aperfeiçoamento. Então, é uma jornada mesmo, né? Então, passo a passo, experiência após experiência, a ânsia de alcançar a paz e a sabedoria estimula-o ao prosseguimento, mesmo quando sobre ações penosas do sofrimento, decorrente da desatentação e da rebeldia ante as leis que regem o universo. Então, ela diz que todas as experiências, né, após a vivência, ela continua progredindo. E mesmo quando sobre ações penosas do sofrimento, que são decorrentes, ela diz aqui, da rebeldia ou da desatenção, né, das leis. Então, nós todos estamos inseridos na lei de causas e efeitos, e toda vez que eu transgrido essa lei, eu crio sofrimento para mim, porque eu vou ter que reparar. Né? Então, é isso que ela fala, decorrente do desatento ou da rebeldia ante as leis que regem o universo, que são as leis de Deus, né? Então, as ocorrências desastrosas por falta de discernimento, por teimosia, dos instintos agressivos, retardam-lhe a marcha, sem dúvida. Porém, não impede que ocorram novas oportunidades vigorosas em provações ou expiações. Ou expiações sofredoras, ela diz, que se encarregam de corrigir as cavidades morais e os desvios comportamentais, impondo a conduta correta como a solução adequada para o equilíbrio e o bem-estar. Então, olha que profundo isso que a mentora nos traz, né? Então, as ocorrências desastrosas por falta de discernimento, por teimosia dos instintos ainda agressivos, instintos ainda muito primitivos, né? Retarda a nossa marcha, retarda o nosso processo evolutivo. Mas isso não impede que nós vamos ter novas oportunidades. Agora, as oportunidades que vamos ter podem ser provas ou podem ser expiações. Vão depender muito das faltas que cometemos, né? Que são maneiras de corrigir esses buracos, essas cavidades morais. Então, a conduta correta como a solução adequada para o equilíbrio e o bem-estar. Então, sempre procurar ter soluções adequadas para o nosso equilíbrio, para o nosso progresso, né? Sem retardar a marcha. Ela diz que Jesus é o exemplo máximo, porque no auge do sofrimento, pôde pronunciar frases que assinalariam com vigor a sua despedida, desde o perdão aos crucificadores, que não sabiam o que estavam fazendo, isso está em Lucas 20, capítulo 23, versículo 24, até entregar a mãezinha os cuidados do discípulo amado, João Evangelista, né? Que ele pede para João Evangelista: aqui está sua mãe, mulher, aqui está seu filho, né? Rompendo os laços do consanguinidade terrestre em favor da fraternidade universal. Nesse ato, Jesus vem nos dizer que todos somos uma grande família,
quando ele diz quem é minha mãe, quem são meus irmãos, são todos. E aqui ele passando a João Evangelista, a condição de ser filho e ela de mãe, ele realmente mostra a família universal, né? A verdadeira família consanguínea. Então, ela diz que Jesus foi mais além, dialogando com o ladrão, que lhe suplica ajuda e socorrendo com a resposta da sublime esperança da sua entrada no reino dos céus. Isso está em Lucas 23, versículo 43. Assim que se desvencilhasse das asperezas dos erros e se cumprisse tudo para quanto viera no inesquecível silêncio após o todo consumo. Está em João 19, 30. Logo mais, porém, se tornava em júbilo na madrugada esplendente de sol e de beleza, confirmando a imortalidade e o triunfo da vida sobre contingência material, de modo que os amigos e quantos outros que o viram pudessem superar as leis corporais, né, a influência corporal, e voar nos rumos do infinito. Então, aqui ela fala de Jesus quando ele regressa 3 dias depois e se faz presente para os amigos e outros, né? Ainda que ele pudesse superar ainda aquela influência da corpórea, da matéria, para que ele pudesse voltar à sua casa espiritual. E ela diz que Francisco de Assis, também sofrido pela ingratidão de algum dos melhores companheiros, ferido e maltratado sem forças nem resistências orgânicas, exauriu-se lentamente, cantando sempre até o último hausto, a ponto de ser censurado por tanta alegria. Olha só, o espírito Francisco de Assis, quando esse espírito estava prestes a desencarnar, ele, em plenitude, já no hausto, né, no último dos seus, último hausto dele, ele cantava, ele estava em comunhão com o nosso Pai. E é assim que um espírito nesse nível se parte volta, né, ao plano espiritual de uma maneira com alegria. Estou voltando para casa, missão cumprida. E ela diz: se você for convidado ou convidada repentinamente a deixar o seu corpo carnal, deixa-te conduzir com alegria, na certeza de que viverás como fez Francisco de Assis, com alegria, né? Então ela diz: prepara-te conscientemente para enfrentar esse fenômeno terminal, agradecido ao corpo que te vem servindo de instrumento para a sua evolução, bem como tudo quanto te ocorre na Terra, na tua atual conjuntura evolutiva. Então, agradecer sempre, estarmos gratos de podermos estar encarnado nesse momento, onde a Terra está passando por momentos de tanta turbulência, mas nós escolhemos estar aqui nesse momento, né? Então, vamos agradecer a Deus
por poder estar fazendo parte desse processo. Agradecer a esse corpo que temos, né? Onde ele é que está dando condição de aqui estar. Cuidar dele com carinho, com amor, para que ele possa providenciar longos anos na nossa existência, se assim estiver na nossa programação. Então, essa é a reflexão sobre esse lindo texto psicografado pela nossa querida mentora Joana de Ângeles, através do nosso querido e o médio Divaldo Pereira Franco. Então, fica aqui a reflexão sobre fenômeno da morte, né? Então, era isso que tínhamos hoje. Aqui a nossa querida Dani. Boa noite, querida. Bom te ver aqui. E assim, nós encerramos a nossa reflexão da noite. Vamos convidar a todos para a nossa prece de encerramento, cerrando os nossos olhos físicos, buscando Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade daqui estarmos para mais um estudo. Que a nossa reflexão de hoje possa servir de esclarecimento para aqueles que ainda acreditam que com a morte tudo se acaba, né? Então, nós agradecemos a nossa querida mentora Joana de Ângeles pelo acolhimento, pelo carinho, e que ela possa abençoar a cada um de nós. Possamos ter uma semana de paz, de reflexão. E assim, Jesus, nós te agradecemos imensamente e rogamos o teu amparo e as tuas bênçãos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, tenha todos uma semana, uma excelente semana para você também, querida Dani, e que Jesus siga nos amparando hoje, amanhã e sempre. Então, muita paz a todos. Até a próxima semana.